à oitava aula do curso de Pentest. Seguindo a metodologia Backtrack, uma vez que o escalonamento de privilégios foi efetuado tanto verticalmente quanto horizontalmente, a próxima etapa consiste na manutenção do acesso. A manutenção do acesso é uma etapa em que o atacante ele instala um software malicioso na máquina vítima para garantir um posterior acesso a essa máquina. Esse processo é feito para que todo o processo que foi feito até agora de levantamento de vulnerabilidade, exploração da vulnerabilidade, não seja repetido. Esse é um fator. O segundo fator é que um sistema que esteja vulnerável, se for atualizado ou corrigido, o atacante ele não consegue mais ter o acesso por meio daquela vulnerabilidade que ele explorou antigamente. Para isso, ele instala software malicioso na máquina. Esse software malicioso é chamado de backdoor. Há uma diferença entre backdoor e cavalo de Troia. Antes da gente falar dessa diferença, eu gostaria de categorizar as backdoors de acordo com a sua geração. Então, essa categoria é uma categoria minha que particularmente eu considero backdoors categorizadas em 3 gerações. A primeira é chamada de era clássica, que eu chamei de era clássica. São backdoors mais simples e são backdoors antigas. Então a gente tem de exemplo o BO2K, que é o Backorifice 2000, que foi feito pelo grupo CDC, Cult of Dead Call. A imagem dele, essa imagem à esquerda, ele era uma backdoor que possibilitava, por exemplo, fazer captura de teclas digitadas, dava screenshot na tela, alterar a chave de registro. Ele era uma backdoor bem interessante para a administração do sistema. Temos também uma backdoor que foi muito utilizada, que é o NetBus, que é essa figura à direita. O NetBus serviu de inspiração para eu construir o PyBus que a gente viu na primeira aula. E muitas das funcionalidades do NetBus eu acabei deixando como copiados para o PyBus. E temos também o Sub7, que é essa backdoor à direita, que era possível enviar a pessoa para um site, abrir um servidor FTP. Essas backdoors que eu categorizei na era clássica são backdoors mais simples de operação a nível de usuário. Então, abrir driver de CD, fazer download ou upload de arquivo. A era moderna ele já permite algumas funcionalidades a mais. Então, por exemplo, a gente tem o Beast, a gente já consegue mexer em webcam, chave de registro, senhas armazenadas. Esse cara já faz conexão reversa. Então, essas backdoors da era moderna, eles já fazem a conexão reversa. A backdoor da era clássica são backdoors de conexão direta. Então, vou voltar ao slide. A diferença entre o NetBus e o PyBus é que o PyBus ele faz a conexão reversa. Mas o PyBus não deixa de ser uma backdoor de era clássica. O Turcojan é a figura à esquerda. O Bifrost, esse cara tinha outras funcionalidades que outras backdoors não têm, funcionalidades mais avançadas. E a estabilidade dele era muito boa. Foi bem programado. O ProHat também, a figura à direita. Todas essas backdoors são basicamente backdoors de administração de sistema. A gente tem, por exemplo, no Beast ele tem a opção Lumber Stuff, que a gente, por exemplo, pode trocar o mouse, o botão do mouse.
a gente invertia o papel de parede da pessoa, mandava um som. Então são mais funcionalidades a nível de brincadeira do que a nível de administração. Temos também a era pós-moderna, ou Metasploit. Esse cara, ele já tem funcionalidades avançadas, por exemplo, migração de processos, né? Então a gente consegue migrar a nossa backdoor para um processo interno do sistema. A gente consegue capturar a hash de senhas. A gente consegue fazer o escalonamento de privilégios, coisas que outras backdoors antes do Metasploit não permitiam. A gente já gerou a backdoor em aulas passadas, mas também a gente pode estar utilizando o MSF Venom para gerar um arquivo executável. Então eu deixei a linha de comando, vocês vão executar essa linha aqui de comando para gerar um arquivo executável. Eu tenho que desabilitar o antivírus porque o Defender ele detecta a backdoor gerada com MSF Venom como sendo um arquivo viral. Então, se vocês forem gerar cavalos de Troia, backdoors, utilizem a técnica que eu disse na aula passada, por exemplo, jogar a carga, né, fora do arquivo e fazer a compilação do executável sem a carga viral. Aqui, perfeito. Então, no terminal, vou aumentar um pouco a tela. Eu vou copiar o slide, MSF Venom, menos payload ou menos P. Nós vamos estabelecer uma conexão reversa. Só vou confirmar meu endereço IP é 14. Como é uma backdoor de conexão reversa, eu vou ter que colocar o IP do Kali. Eu poderia estar passando também a backdoor de conexão direta, mas de acordo com as infraestrutura atuais, eu nem recomendo. Eu recomendo vocês utilizarem somente backdoors de conexão reversa. A porta, vou deixar o formato que a gente pode estar gerando, ele é bem interessante. Por exemplo, a gente pode estar gerando uma backdoor em Python, ok? Ele tem formato ELF para Linux, formato Python. A gente pode estar gerando em C, pode estar gerando o arquivo executável, ok? Olha que interessante, ele gerou aqui esse cara. Se a gente colocar ele num arquivo Python, a gente consegue uma conexão reversa, ok? Vamos gerar em executável mesmo. Vou usar um redirecionador para jogar o meu arquivo gerado em backdoor.exe. Vamos esperar ele gerar esse cara. Perfeito, gerou. Vou iniciar o Apache. Porque aqui no Windows eu vou acessar fazer o download para minha máquina. Tá aqui. Então foi transferido com sucesso.
Nessa etapa a gente tem que ter acesso à estação, né? Então a gente pode estar efetuando um ataque de engenharia social para a pessoa executar essa backdoor, ou a gente pode explorar alguma vulnerabilidade em algum software, como a gente fez com o EasyFTP. No Metasploit, use exploit multi-handle, set payload, Windows, Meterpreter, TCP reverso. Set lhost, o endereço IP do Kali, set lport, a porta que nós utilizamos para a geração da backdoor. Então, foi esse cara. Deixa ele aguardando por conexões. E na máquina Windows, executa o arquivo. Send in stage. Perfeito, estamos na máquina. Então a gente usa o MSF Venom para a geração de um cavalo de Troia. Se a pessoa abrir o executável, a gente está na máquina. E esse executável a gente pode usar ele para criar um cavalo de Troia. Mas eu saí aqui e se eu fizer uma análise com o Defender, o aplicativo detecta uma ameaça. Então, como dito, qualquer antivírus vai achar esse método aí como um arquivo malicioso. Então, desabilitem o antivírus antes de testar cada método, o nosso método. Bom, deixa eu abrir um arquivo aqui. Não é esse, é esse. Perfeito. Vou jogar aqui para gravação. Uma outra forma que a gente pode estar brincando é por meio do Python. Então, Python é uma linguagem muito boa, muito versátil, e a gente consegue fazer bastante coisa em pentest usando o Python. Bom, o que eu estou fazendo? Estou importando duas bibliotecas, porque isso aqui tem que vir para cá. Perfeito. Eu quero que eu vou definir uma string, né? Então aqui eu vou importar essa biblioteca. Essa biblioteca eu uso um método chamado machine que ele determina a arquitetura do meu sistema operacional. Então, se eu usar platform.machine, olha que interessante, minha arquitetura 64 bits. Para sistemas de 32 bits, ele vai aparecer aqui, né, como sendo 32 bits. É um programa bem simples. O que eu estou fazendo? Se essa string 64 estiver dentro de platform.machine, então no caso ela está, platform machine, então eu tenho uma string 64, então minha arquitetura é de 64 bits e eu vou estar utilizando o PowerShell para fazer o download de um script para a arquitetura de 64 bits. Se não, a arquitetura é de 32 bits e eu vou estar fazendo o download da carga viral para sistemas de 32 bits. No fim, eu vou abrir um processo, eu vou chamar esse PowerShell dentro do meu shell. O que vocês têm que alterar é esse endereço IP aqui, que vocês vão ter que colocar o endereço IP do atacante. Então, na máquina do atacante, vou voltar aqui. Esse cara aqui eu já vou deletar. A gente vai usar o seguinte. Deixa eu dar um. Perfeito.
use exploit multi script web delivery. Set payload a 2. Set target 2. Show options. Ele trocou para PowerShell e eu quero o payload como sendo Windows primeiro a gente vai configurar de 32 bits, né? A gente vai estar listando aqui então o endereço IP do atacante, a porta, se eu não me engano, pode deixar 666, não tem problema. E a gente tem que configurar esse cara aqui, URIPath, ok? Set URIPath. Então a gente vai configurar da mesma forma que está no software nosso, né, nosso script. Então aqui, esse script ele se conecta no endereço IP do atacante, então aqui no caso é 4, na porta 8080, que é essa porta, e o URIPath é esse cara aqui, mais para cá. Então, por exemplo, se a arquitetura for de 32 bits, ele vai conectar nesse URIPath. Então tem que colocar set URIPath 32. Exploit ele deixa em background, né? Então jobs aqui. Então ele deixa primeiro rodando com o payload para 32 bits. E a gente tem que executar essa linha de comando no PowerShell, né, no CMD. Eu dei uma abreviada nessa linha, mas é a mesma coisa, ok? Só que eu não coloquei proxy, né? Aqui ele pede para a gente colocar proxy, aqui no caso eu deixei ele mais simples sem proxy. Então essa linha aqui é essa aqui. E a gente tem que configurar também um novo payload, Windows x64 Interpreter reverse TCP ou não, show options aqui. Vamos trocar essa porta local, porque senão vai dar conflito com o outro processo que a gente está executando. E temos que trocar também o URIPath, porque senão vai dar conflito com o outro processo. Que esse URIPath é essa linha. Então, esse barra 64 é esse cara. Vamos dar um exploit nele, deixa ele em background. Se a gente der um jobs, então a gente tem dois payloads executando na máquina. Um para a arquitetura de 32 bits e o outro para a arquitetura de 64 bits. Na máquina vítima, então aqui eu estou com o Edge, vocês vão entrar em python.org, ok? Vocês vão vir em downloads. A gente tem que compilar esse cara então a gente tem o código fonte, perfeito? E esse cara a gente vai ter que transformar ele num arquivo .exe para enviar para a vítima. Não é sempre que a pessoa tem Python instalado, então por isso que a gente tem que gerar o arquivo exe, tá? Então primeiro a gente tem que usar o Python. Então vocês vão pegar a versão eu testei a 3.4.4. Vamos ver
ver se ele encontra. Aqui eu usei essa versão, perfeito. Vocês vão fazer o download, versão 3.4.4. A versão 3, qualquer versão 3 alguma coisa, ele já deve funcionar. Vocês vão fazer o download dele, mesmo que a máquina seja de 64 bits, vocês vão fazer o download para 32 bits. Porque quando a gente gerar o arquivo executável, ele tem que rodar em máquinas de 32 bits. E lembrando que o que importa pra gente, né, a gente já tem no nosso script. Vamos abrir ele aqui. Então ele já sabe identificar quando a arquitetura é 64 ou quando a arquitetura é 32. Então aqui eu vou salvar ele, esperar ele terminar aqui de fazer o download, já volto à gravação. Aqui ele finalizou de fazer o download, perfeito. A instalaçãozinha padrão, next, next. Aqui no caso eu já tinha instalado o Python, então eu vou sobrescrever esse diretório. Vocês vão colocar essa opção ok, para instalar ele. Coloquem essa opção aqui de baixo, ok, mas tanto faz, porque vocês vão usar um programa chamado PyInstaller, ok? Ele vai gerar o arquivo executável. Então eu vou deixar ele instalar. Eu já volto com a gravação. Perfeito, ele instalou. No CMD, vocês vão ter que confirmar se o PyInstaller está instalado. Perfeito. Vou para minha área de trabalho. Aqui eu vou abrir com... Então aqui vocês vão estar com o arquivo. Esse cara a gente vai trocar por IP4, que é o IP do Kali. Para a gente gerar o executável, PyInstaller, e o arquivo PyDownloader, e a gente usa a opção "-one-file", que ele vai gerar bastante arquivo para a gente. Perfeito. Dentro da pasta dist, então aqui a gente gerou o arquivo executável. Se eu abrir ele, vou executar comum, não abrir comum mesmo. Esqueci de um detalhe. Gerar ele de novo aqui no Metasploit, ele já vai estar com conexão. Ó, ele já está enviando, perfeito. E olha que interessante, ele abriu a conexão com a correta arquitetura do sistema, 64 bits. Deixa eu finalizar ele. Eu esqueci. Vou apagar esses caras. Vocês vão dar um comandinho, mais uma linha. Window-add. Ok? Se você quiser trocar o ícone, você seleciona a opção menos ícone e o arquivo .ico. Vamos trocar ele? Acho que eu tô com...
eu tô com esse cara aqui de ícone, que é o cogumelo. Esse Windoadd, ele executa o script Python sem aparecer aquela janela preta. Então aqui ele gerou o arquivo, vou puxar para cá. Aqui por causa, talvez, o cache do sistema, ele não trocou o ícone. Olha que interessante, ele colocou o ícone que eu quero. Vou jogar isso aqui para a área de trabalho. Pronto, agora fica o ícone certinho, né? Quando a pessoa, então aqui backdoor, se eu fizer uma análise com o defender, nenhuma ameaça foi detectada, executo ele, eu já vou executar ele como administrador por a questão do AC, tá? Para não ter que refazer o exercício do AC. Então aqui, sessão aberta. Perfeito. Estamos na máquina e é a 64 bits. Perfeito. Agora sou administrador e eu consigo fazer a permanência desse cara no sistema. Quando vocês geram o arquivo a backdoor, quando ele é executado, você tem que instalar no registro para que quando a máquina for reiniciada, a conexão seja refeita. Então, o primeiro passo é conseguir acesso à autoridade no sistema. O segundo é fazer um upload do arquivo para um diretório qualquer. E essas três etapas aqui criam uma chave no registro e inicializa o arquivo executável quando o Windows for inicializado. Eu vou sair dessa sessão, vou fazer o seguinte. Eu vou inicializar um Windows 7 aqui. Aqui. Eu não vou inicializar o 10 porque senão vai consumir muito processamento. Esse Windows, se eu não me engano, ele é 32 bits. Então vamos ver se a nossa backdoor funcionou realmente. Então a máquina inicializou e então a gente tem que jogar o arquivo, né? Lembrando que eu não tenho Python instalado, então eu tive que fazer transferência. Eu já vou executar como administrador por causa do AC, ok? Para não repetir o processo. Perfeito. Aqui no Kali. E olha que interessante, como a máquina é 32 bits, ele reconheceu pra gente a máquina de 32 bits, né? Vamos interagir com ele. Sou usuário restrito. Sou autoridade. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu estou na área de trabalho, eu vou usar esse mesmo arquivo, né, nessa área de trabalho, lembrando que quando a gente faz uma persistência, opa, não é esse, a gente tem que jogar num diretório mais oculto, por exemplo, o C, dois pontos, ok, o Windows, System. Bom, a reg
Então vou copiar essa linha e já volto com a gravação. Perfeito. Executei a linha, né? Reg num key. E essa chave, ela mostra para mim, a opção menos K mostra o que tem nessa chave de registro. Se a gente vier no Windows, regedit, hkey local machine, software, Microsoft, Windows, current version, run. Então, são três, né, chaves exatamente que está no registro para a gente, né? A próxima é a gente vai criar uma chave no registro, ok? Então eu vou parar a gravação, já volto. Perfeito, eu criei a chave, né? Em hkey local machine, software Microsoft Windows current version, run. Eu vou chamar essa chave de backdoor e o valor dessa chave é a localização do meu arquivo executável. Eu posso usar aspas simples também, então nesse caso eu não coloco duas barras invertidas. No meu caso eu coloquei duas barras invertidas, é a mesma ideia. E o último processo, obter. Vamos ver se foi alterado aqui no Windows. Vamos ver se no Windows foi alterado. No F5. Perfeito. No Windows foi alterado. Só que o atacante não sabe, né? Então vamos fazer isso na máquina do atacante. Perfeito. Eu quero obter o valor da chave chamado backdoor. Então aqui, e o seu conteúdo. Perfeito. Se eu vier agora e dar um reboot na máquina, vamos ver se ele... dá um shutdown. Bom, no Meterpreter ele não funcionou, mas a gente pode forçadamente desligar a máquina. Vamos reiniciar ela. A sessão finalizou. Não tem nenhuma sessão ativa. Vamos esperar ela reinicializar. Aqui o Windows está sendo reinicializado. Espera um pouco. Enviando payload. Sessão aberta automaticamente. Opa. Aqui ó, Windows 7. Perfeito. Então a gente fez aí com esses três passos aqui a alteração na chave do registro e a gente consegue acesso permanente à estação. No começo da aula eu disse que tem diferença entre um cavalo de Troia e uma backdoor. A backdoor é o arquivo malicioso, que ele é executado permite o reacesso ao sistema posteriormente. O cavalo de Troia ele é um arquivo executável que, quando ele for executado, ele executa dois arquivos, um arquivo legítimo e a backdoor. Enquanto a pessoa estiver entretida com o arquivo legítimo, em plano de fundo vai estar sendo executado
a backdoor. Tem muitos cavalos de Troia que vocês encontram na internet, mas o problema deles é que eles são totalmente detectados por sistemas de antivírus. Eu criei um, ok? É uma forma de um cavalo de Troia, não exatamente é um joiner. Então eu apelidei ele de PyJoiner, que ele foi baseado no joiner do Blade. Esse aqui é bem antiguinho, ele é bem simples de usar, mas o meu software ele se assemelha mais a um arquivo autoextrator do que um joiner. Ok, tem uma diferença entre um autoextrator e o joiner, mas para um pentest a finalidade é a mesma: executar arquivos. Eu estou com ele aqui, ok? Ele é bem simples de usar. Eu seleciono o primeiro arquivo, jogo numa variável, a mesma coisa para o segundo. Faço a leitura dos dois arquivos. Crio um arquivo Python, um código fonte Python chamado pyfile.py, contendo esse conteúdo. O que eu vou fazer é colocar na variável file1 o conteúdo binário do arquivo que eu li nessa linha. E o mesmo é feito para file2. Então a ideia é, eu abro um arquivo em modo binário, jogo seu conteúdo para uma variável. Nesse arquivo, eu vou extrair os arquivos que eu estou dando um join no diretório temporário, que é os environtemp, que ele faz a detecção automática. O Python faz a detecção automática de qual que é o diretório temporário do Windows. Se esse arquivo não existir, eu escrevo um arquivo binário contendo a variável file1. Lembrando que file1 é o meu arquivo que foi anteriormente aberto. Então, na prática, vamos brincar um pouco com ele. Eu vou editar ele. Perfeito. Eu tô com a backdoor, vai ser legal pra gente brincar. Eu tô com outro arquivo aqui também, o put. Ok, ele serve para conexão de SSH. Vai ser legal a gente brincar com esses dois arquivos aí. Olha que interessante. Então a ideia é o seguinte: eu vou pegar o primeiro, o segundo. Perfeito. Ele gerou esse arquivo. Vou colocar ele aqui para a tela. É um arquivo Python contendo, aqui não dá para ver, mas file1 tem o conteúdo binário do put. E file2 também. Aqui ele é bem grande, bem pesado o arquivo. Então já está travando a minha máquina. Eu não recomendo vocês abrirem esse arquivo. Ó, file2 também. Ele tem o arquivo, o conteúdo dos dois arquivos, ok? E esse conteúdo está escrito nesse pyfile. Porque agora a gente faz o seguinte: cmd a máquina já está travando.
Pronto, acho que agora foi. Abrir o CMD. Deixa eu finalizar o Windows, porque ele está consumindo muito processamento. Perfeito. Vamos ver se melhora um pouco. Ah, já melhorou. CD Desktop, para installer, -- Windows, one file, pyfile.py. Vamos esperar ele gerar o arquivo. Gerou. Então esse aqui é o arquivo, né? Esse aqui é a nossa backdoor. Se eu executar o put, só abre o put. Se eu executar o meu cavalo de Troia, ele vai abrir o put. Porém, sessão aberta no Metasploit. Então aqui, ó, aqui ele manteve a sessão. Aqui no Windows 10, sistema de 64 bits, nós temos uma conexão com a máquina do atacante. Pronto, agora ele finalizou. Finalizou o Windows 7, né? Como eu disse, ele é mais um autoextrator do que um joiner. O joiner, ele, na realidade, ele injeta o código malicioso no psection do arquivo executável. Não é exatamente isso que o meu programa faz. Ele somente carrega o conteúdo numa variável e escreve esse conteúdo no diretório temporário. Então, ó, output file 1. Ele escreve esse arquivo, né? Se você quiser testar de novo, remove esse arquivo, delete. Deu. Perfeito. E esse aqui é o arquivo malicioso. Ok? Eu vou executar ele de novo para ele fazer. Ó, de novo. Abrir o put. Se eu vier e executar output file 1, ele abre o put. Perfeito? Então é isso que ele faz. Ele cria um arquivo na surdina, na pasta temporária, extrai tudo para lá e executa o conteúdo desses arquivos no sistema, ok? O que a gente pode estar fazendo é juntar os dois processos. Então, esse cara. Deixa eu limpar um pouco a minha tela. Joga isso aqui pro lixo. Joga todos esses caras aqui pro lixo. Pronto, melhora um pouco a visualização. Eu posso estar alterando o PyJoiner, ok? Então vou deixar para vocês fazerem isso. Em vez de colocar dois arquivos, só coloca um. Esse aqui eu posso apagar. Essa linha aqui também. Aqui posso estar fazendo o seguinte. Deixa eu pegar o outro código. Vou juntar os dois códigos. PyDownloader. Então aqui
aqui, import OS, platform, subprocess. Copiar esse cara e jogar para cá. Acho que está perfeito. E dessa forma, já gerar, né, o PyJoiner e colocar o código de injeção já diretamente no arquivo. Dá um F5 nele, vamos executar. Vamos colocar o put. Perfeito. O arquivo gerado. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nele. Perfeito. A gente compila esse cara com o PyInstaller. Vamos trocar o ícone e vamos colocar PyFile. Ele vai estar gerando para a gente. Perfeito. E tá aqui na pasta dist. Opa. Acho que ele trocou o ícone, deixa eu confirmar. Trocou o ícone. Vamos colocar isso aqui como put infectado. Quando a pessoa executar, só vai abrir o put na máquina do atacante. Sessão, mais uma sessão aberta aí. Sessão 9. Vamos fazer ele mais uma vez. Abriu, executou o put. Máquina do atacante, enviando estágio. Sessão 10 aberta. Então, a gente pode estar brincando aí com cavalos de Troia e backdoors. Eu recomendo vocês aprenderem Python, uma linguagem muito boa, muito fácil, absurdamente fácil. E ele tem múltiplos propósitos, não somente para o pentest, a gente pode estar fazendo outras coisas também usando Python, ok? Espero que tenham gostado, obrigado e até a próxima.